Olá, meu nome é Conceição, sou professora de Química no Macfísica e estou aqui para a gente fazer uma revisãozinha para a nossa prova do Enem. Para isso, vou utilizar o exercício 93 do Enem 2019 da prova amarela. Leiam comigo, fala assim: em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e todas as suas outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram que, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Bom, gente, vamos lembrar um pouquinho o histórico do átomo? A primeira vez que se falou em átomo foi no ano 500 a.C., com Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito eram filósofos, não eram químicos, né? E o que Leucipo e Demócrito fez? Eles queriam entender do que era formada a matéria. Então eles pegaram madeira, areia e foram quebrando, achando que chegariam num pedaço muito pequeno que não poderia mais ser quebrado. E aí esse pedaço muito pequeno seria a partícula menor que forma a matéria. Porém, ao quebrarem madeira, areia, eles percebiam que os pedaços ficavam tão pequenos que chegava um momento que aquela partícula aparentemente desaparecia. Então chegaram à conclusão de que as partículas formadoras da matéria eram tão pequenas, mas tão pequenas, que os nossos olhos não captam. E por isso, então, resolveram dar nome a essa partícula. Como acreditavam que essa partícula não se dividia, e na época capítulos de um livro era chamado de tomo, e A era um prefixo de negação, resolveram chamar essa partícula de átomo, que significa átomo, não divisível. Então, a primeira definição que nós tivemos para o átomo foi essa: átomo é a menor partícula indivisível formadora da matéria. Porém, essa palavra indivisível estava no lugar errado, porque hoje nós sabemos que o átomo se divide. Nós conhecemos um capítulo devido a esse fato, que se chama radioatividade. O que acontece na radioatividade? Núcleos de átomos radioativos se quebram, formando outros elementos. Então, os átomos se dividem, né? Bem, esse conceito, visto em 500 a.C., ele permaneceu meio congelado até 1800, quando então Dalton se arriscou a falar um pouquinho a respeito do átomo. Mas por que Dalton se arriscou a falar um pouquinho a respeito do átomo? Porque aí sim, 1800, pensem comigo na história, que vocês sabem mais do que eu. Nós passamos pelo período de 1400 e 1500, que foram os anos de grandes navegações.
Aí houve um desenvolvimento muito grande da física e da matemática. E quando chegamos em 1800, nós tivemos necessidade de que a química caminhasse devido ao desenvolvimento da medicina. Então, foi aí que Dalton surgiu, claro, que com laboratórios muito mais equipados e com conhecimentos físicos, químicos e matemáticos já mais alicerçados. E aí ele se arriscou a colocar esses postulados todos, né? E a gente quer saber quais desses postulados ainda são válidos hoje, né? Então, vejam aí, ó. O primeiro postulado diz assim: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Então aí já sabemos que não é mais verdade. Os átomos são divisíveis porque nós sabemos que ocorre em alguns elementos a radioatividade, que é a quebra do núcleo de um átomo se dividindo em átomos, elementos menores, né? Então essa não vale mais. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa? Não. Vocês todos conhecem os isótopos. O que são isótopos? São átomos de mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, eu tenho um mesmo elemento com massas diferentes. Qual é o exemplo mais importante de isótopos que nós temos que ter muito bem alicerçado na nossa cabecinha? São os isótopos de hidrogênio, gente. Nós conhecemos o hidrogênio 1,1, o hidrogênio 1,2 e o hidrogênio 1,3. O que eu sei desses três hidrogênios? Eu sei que hidrogênio 1,1 tem 0 nêutron, 1,2 tem 1 nêutron e 1,3 tem 2 nêutrons. Eles são tão importantes que eles recebem nomes. Vocês lembram? O hidrogênio 1,1 é o hidrogênio prótil. O 1,2 é o hidrogênio deutério. E o 1,3 é o hidrogênio trítio. Qual é a porcentagem de hidrogênio prótil na natureza? Em torno de 89%. É o que predomina na natureza. O deutério é uma porcentagem de aproximadamente 10%. E o restinho sobra para o trítio. São átomos diferentes em termos de comportamento? Sim. Eu sei que esse hidrogênio aqui, ele está presente na água, que é tão importante para o nosso metabolismo. Já esse é o responsável pela água pesada. O que eu quero dizer com isso, água pesada? É aquela água que não é tão adequada ao nosso metabolismo. E esse aqui é extremamente tóxico, usado em experiências nucleares, reações nucleares, tá? Então, isso faz com que o postulado 2 tenha caído. E aí, se vocês quiserem marcar onde está o problema desse postulado, façam um grifo aí, quando ele diz que são idênticos em massa. Não são, né? Terceiro postulado diz assim: diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Correto. Quem é que diferencia um elemento químico do outro? O número atômico, ou seja, o número de prótons do núcleo do átomo. Em particular,
seus átomos têm diferentes massa, nem sempre. Nesse diferentes massa, vocês têm que levar em conta os isóbaros. O que são isóbaros, gente? Isóbaros são átomos de diferentes números atômicos. Então, se são diferentes números atômicos, são elementos químicos diferentes. E mesmo número de massa. Então, por exemplo, nós temos o carbono 6,14, que é um carbono radioativo, e o nitrogênio 7,14. Olha aqui, massas idênticas. Nós temos o potássio 19,40 e nós temos o cálcio 20,40. Massas iguais, tá? Então, isso está incorreto. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Os átomos não são indestrutíveis, nós já sabemos que existe a radioatividade, onde o átomo tem o seu núcleo quebrado e vai gerar outros elementos, né? É por causa dessa destruição, entre aspas, dos átomos, é que nós temos a meia-vida. O que é a meia-vida? É o tempo necessário para uma massa de um elemento radioativo se reduzir à metade, né? Então, existe essa destruição, sim. Aí, o quinto postulado diz assim: átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa é a única verdade que permanece. Porque nós sabemos, por exemplo, que a gente pode combinar enxofre e oxigênio. E quando nós combinamos enxofre e oxigênio, nós encontramos 3 substâncias distintas. A gente pode encontrar SO, SO2 e SO3. Ou seja, monóxido de enxofre, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Qual a diferença dessas 3 substâncias? É a proporção em átomos. Aqui a proporção é 1:1, aqui 1:2, aqui 1:3. O que vem afirmar esse postulado 5, olha. Átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos, tá? Então, o único postulado de Dalton ainda considerado correto é o 5. E por isso, então, a resposta aí é a alternativa E. Vocês podem, se vocês prestam atenção em enunciado de questões, vocês podem pensar aqui, olha, qual é o único postulado de Dalton ainda considerado correto? E vocês podem se perguntar assim, será que isso ainda corre o risco de não ser correto? Corre. A química é a ciência que mais modificações apresenta. Por quê? Porque é uma ciência onde as descobertas ainda estão engatinhando. Por exemplo, acreditamos hoje que a experiência de Rutherford é quem nos determina o formato do átomo, né? Porque logo depois de Dalton, vocês devem se lembrar que veio Thomson com um pudim de passas. E depois de Thomson, né, veio Rutherford. Thomson já trouxe para a gente algumas situações muito verdadeiras, que nós sabemos que são verdadeiras, que é a colocação de cargas no átomo. Ele disse que o átomo era parecido com um pudim de passas, onde as passas seriam cargas negativas e a massa cargas positivas. Então já introduziu a noção de prótons e elétrons. E Rutherford
nos trouxe então o átomo que nós hoje conhecemos como verdadeiro e que tem sido melhorado, porque na verdade na época de Rutherford ele disse que o átomo tinha um núcleo onde estavam presentes prótons e a eletrosfera onde estavam presentes os elétrons. Um pouco depois, alguém descobriu que no núcleo também tínhamos nêutrons. E hoje a gente tem várias outras descobertas. A gente sabe que no núcleo não temos só prótons e nêutrons, a gente tem quarks, neutrinos, pósitrons, mesons, e isso não para, gente. Então, pode ser que tudo isso que a gente tem como verdadeiro ainda esteja por ser aperfeiçoado. Mas vocês estão estudando à toa? Não, é sempre um aperfeiçoamento, né? Então pode ser que os teus filhos, os teus netos ainda descubram coisas que nós não temos conhecimento, ok? Então, até mais!